Olá amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material sobre logaritmo. Rivelino, o que é que a gente vai ver agora? Bem, nós vamos estudar a condição de existência de um logaritmo. Nós já comentamos naturalmente sobre isso, quando falamos de logaritmo, naturalmente a gente comentou sobre as condições de existência. Quais são as condições de existência de um logaritmo? Primeiro, o logaritmo ele tem que ser um número maior que zero, ele tem que ser um número positivo. Você não vai tirar logaritmo de número negativo, está certo? Então, o logaritmo tem que ser positivo. E a base do logaritmo? A base do logaritmo tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. A gente vai se concentrar nessas duas condições e vai resolver muitos problemas interessantes sobre isso. Então vamos dar uma olhada aqui na lousa. Condições de existência de um logaritmo. Primeiro, dado o logaritmo log de b na base a, para que o mesmo exista, é necessário que, item A, o logaritmando seja positivo. O logaritmando seja positivo. Então, primeira condição importante. O logaritmando, ele deve ser positivo. Mas, Rivelino, quem é o logaritmando? O logaritmando é o meu bzinho, né? Ó. Então, o b tem que ser maior do que zero. Tem que ser um número positivo. E a base? Ora, a base, ela deve ser positiva, né? Ser positiva e maior que 1. Tá errado, tá certo, moçada? Isso aqui eu devo ter digitado errado na hora da digitação. A base, ela tem que ser positiva. Vamos corrigir, né? A base deve ser positiva e vamos corrigir esse maior, né? No lugar desse maior, troque por diferente. Diferente. Tá certo? Ixi, ficou escrita ruim. Escrever melhorzinho, né? Ela deve ser diferente de 1, tá? A base deve ser positiva, o A tem que ser positivo e diferente de 1, não maior que 1. Então, qualquer número maior que 0 e diferente de 1 dá certo aqui para a base. Já o logaritmando não, ele tem que ser um número maior do que 0, beleza? Então desculpa aqui, foi algum engano na hora que eu estava digitando. Então o logaritmando tem que ser maior que 0 e a base ela tem que ser positiva, ou seja, maior que 0 e diferente de 1, tá? Vamos para frente. Como é que a gente vai utilizar isso nas questões? Então vamos para cá, questão 8. Determine os valores de x para os quais existam esses logaritmos. Quais logaritmos? Primeiro, log de x menos 5 na base 3. Para que esse logaritmo aqui exista, quais são os valores de x possíveis? Ora, moçada, vamos olhar as condições. Primeiro, o a, se você olhar para cá, o a, que é a base, ela é maior que 0 e diferente de 1. Então não tem problema. Mas se você olhar para cá, ó, x menos 5, esse x tem uma incógnita, né? Tem um valorzinho desconhecido, x. E essa variável aqui, você tem que dar um jeitinho nela. Que jeitinho, Rivelino? Eu chamei de incógnita, viu, moçada? Mas é variável, porque esse x aqui vai assumir vários valores. Então não vamos confundir incógnita com variável. Então esse x aqui é uma variável. Essa variável x, ela pode assumir vários valores. Eu tenho que dizer quais são esses valores para que esse logaritmo exista. Vamos lá. Para que esse logaritmo exista, x menos 5 tem que ser maior do que 0. Ora, para x menos 5 ser maior que 0, x tem que ser maior do que 5. Rivelino, o que é o x ser maior que 5? Se você colocar aqui numa reta numérica, né, ó, tá aqui o número 5.
Está aqui o número 5, tá certo? E o x tem que ser um valor maior que 5. Ou seja, ele tem que ser um valor de 5 em diante, tá? Ele pode ser 6, 5,1, qualquer número real maior que 5. Se você colocar qualquer número real maior que 5, 5 menos 5 vai, aliás, esse valor maior que 5 menos 5 vai ficar positivo. Então, para quais valores de x esse logaritmo existe? Para todo valor de x, né? Para todo valor de x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que 5. Então essa vai ser a minha solução. Já é? Rivalendo fácil, né? Determinar os valores de x para os quais existam esse logaritmo foi fácil. Realmente não é tão complicado. Ele é simples. Mas algumas situações vocês vão ver que dá um pouquinho de trabalho. Vamos para frente, né? Para você ver. Pronto, uma situação dessa. Calcule o valor de x para que esse logaritmo aí exista. Observe que agora você tem variável tanto no logaritmando como na base. Então vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas vai dar certo. Vamos lá. Log de x mais 5 na base x menos 2. Esse x mais 5, ele tem que ser um valor maior que 0. Esse x mais 5, opa, deixa eu apagar aqui. Esse x tem que ser maior do que menos 5. Você passou o 5 para o outro lado, tá certo? X maior que menos 5. Beleza, aí, já falamos do logaritmando. Vamos falar agora da base. Sobre a base, o que a gente tem para falar? Essa base x menos 2, ela tem que ser um valor maior que 0, né? Logo, esse x tem que ser maior que 2, tá certo? Mas essa base, ela também tem que ser diferente de 1. Então, essa basezinha x menos 2 tem que ser um valor maior que 0 e diferente de 1. Se x menos 2 for diferente de 1, x deve ser diferente de 3. O x tem que ser diferente de 3. Por que, Rivelino? Porque eu passo menos 2 para o outro lado, fica 2 mais 1, 3. Então, se x fosse 3, ó, 3 menos 2, 1, aí não pode. Então, x tem que ser maior que 2 para essa base ser positiva. E x tem que ser diferente de 3. E agora, Rivelino, como é que a gente vai dar a resposta? Bem, para dar a resposta, o valor de x tem que satisfazer tanto a primeira situação, quanto ele tem que satisfazer a segunda situação. Joia? Então, o x tem que satisfazer a primeira e tem que satisfazer a segunda. Então, vamos fazer aqui umas retinhas para nos ajudar. Primeiro, foi o que a gente descobriu na primeira. Na primeira, o x tem que ser um número maior que menos 5. O x tem que ser um número maior que menos 5. Então, vamos marcar aqui o menos 5. Vou colocar uma bolinha bem aqui assim, ó. Peraí, deixa eu ajeitar aqui essa bolinha. X tem que ser maior que menos 5. Então, vou fazer o seguinte. Vou botar uma bolinha representando menos 5. Pronto. X deve ser maior que menos 5. Ora, se x é maior que menos 5, então só vai me interessar os valores, ó, à direita do menos 5. Beleza, Rivalino? Na segunda situação, tem que o x é maior que 2 e diferente de 3. Então, vamos lá.
x é maior que 2, escrever o 2 bem aqui, e o x tem que ser diferente de 3. Beleza. E agora, Rivelino, agora vamos lá. O x tem que ser maior que 2. Cadê os valores maiores que 2? Aqui, ó. Todos esses valores são maiores que 2. E ele não pode ser 3, ou seja, ele não pode assumir esse número 3. Qual seria a minha resposta? Ora, moçada, a minha solução tem que ser os valores de x que satisfaçam as duas situações, tá certo? Então, quais são os valores de x que satisfazem as duas situações? Se você colocar o 2 bem aqui assim, ó, o 2 e o 3, então, os meus valores de x, o x tem que ser o quê? O x tem que ser maior que 2, ó. O 2 não serve, tá? O 2 não serve. O x deve ser maior que 2, porque na hora que ele é maior que 2, automaticamente ele é maior que menos 5. Observe, ó, que ele satisfaz as duas situações, ó. X maior que 2, ó, dá certo aqui, mas o x não pode ser 3. O x não pode ser 3. Então, quem seria a minha solução? A minha solução seria x pertencente aos reais, tá o quê? X maior do que 2, tá certo? Então, x maior que 2, pega qualquer valor à direita do 2, e x vai ficar apertado, deixa eu trazer mais para cá. Vamos lá. Pronto, solução. X pertencente aos reais, tá o quê? X deve ser maior que 2, né? E x, ele tem que ser diferente de 3. Então, qualquer valor que você coloque, seja maior que 2 e diferente de 3, dá certo. Porque na hora que ele for maior que 2, automaticamente ele satisfaz a primeira condição, que é ser maior que menos 5. Então, os valores de x devem satisfazer tanto a primeira situação quanto a segunda. Então, resposta, x maior que 2 e x diferente de 3. Beleza, Evelyn, vamos para frente. Agora, bem, agora você tem a base do logaritmo como sendo 1/3, não tem problema, ela é maior que 0 diferente de 1, mas o logaritmando, ó, o logaritmando é uma equação de segundo grau, tá certo? Então a gente vai ter que estudar essas condições aqui do logaritmando. Por que, Evelyn? Porque eu sei que o logaritmando x2 menos 7x mais 10, ele tem que ser um valor maior do que 0. Não é isso? x2 menos 7x mais 10, que é o logaritmando, tem que ser um valor maior do que 0. Beleza, e aí, como é que a gente vai resolver? Vamos lá. Vamos resolver a equação, né? Vou pegar x2 menos 7x mais 10 igual a 0. Mas, Rivelino, aqui está maior que 0. Você está colocando igual a 0 por quê? Porque isso aqui, ó, nada mais é do que uma inequação de segundo grau. Então, você tem que estudar o sinal dessa função. Você tem uma função que você quer que ela seja positiva, ou seja, maior do que 0, e você tem que estudar o sinal dela. Para eu estudar o sinal dessa função, eu preciso primeiro encontrar as raízes. E quem são as raízes? São os valores de x que tornam essa função nula. Então, x2 menos x mais 10 igual a 0. Esses valores de x vão ser as raízes. Então, igual a 0, montei uma equação do segundo grau, vou encontrar as raízes. Valor de A
1, tá certo? Valor de B, menos 7. Valor de C, 10. Beleza, Rivelino? Já fez o primeiro passo. Primeiro passo, encontrar os coeficientes. Segundo passo, calcular o valor de delta. Delta, B ao quadrado, menos 4, AC. Delta é igual a B ao quadrado, menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1 vezes 10, dá menos 40. Logo eu tenho que delta é igual a 9. Beleza, Rivelino? Delta é igual a 9. Próximo passo, encontrar as raízes. Então vamos lá. X igual, fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. X igual menos B. O B é menos 7, então vai ficar mais 7. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. O delta é 9, raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes A. O A é 1. 2 vezes 1, 2. Daqui eu tiro que x1 é igual. 7 mais 3, 10. 10 dividido por 2, 5. E eu tiro que x2 é igual. 7 menos 3, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, x1 igual a 5, x2 igual a 2. Se você lembrasse, né, que o produto de dois números, que as raízes seriam o produto de dois números, dando 10 e a soma dando 7, você poderia matar rapidinho essa equação de segundo grau. 5 vezes 2, 10. 5 mais 2, 7. Já seria uma outra opção. Beleza, Rivelino. E agora? Você já achou x1, já achou x2. Agora eu vou estudar o sinal dessa função. Eu tenho que dizer, só serve para mim os valores de x que tornam essa função maior que zero. Então eu vou estudar o sinal dessa função e ver onde ela é positiva. Vamos para frente. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar as raízes. Quem são as raízes? 2 e 5. Se você observar, x2 menos 7x mais 10, eu quero saber os valores para os quais essa função é maior que zero. Se você observar o a da função, o a vale 1. 1 é um número positivo. Isso quer dizer que a concavidade dessa função, do segundo grau, ela é para cima. A concavidade dela é assim. O gráfico dela é uma parábola, cuja concavidade é para cima. Isso vai me ajudar em quê, Rivelino? Isso vai me ajudar aqui. Os valores abaixo do eixo do x, ó, a minha função é negativa. E os valores acima do eixo do x, ó, a minha função vai ser positiva, tá certo? E nas raízes 2 e 5, a minha função é nula. Então, bem aqui assim, a minha função é nula. E bem aqui assim, a minha função é nula. Então, nas raízes, ela é nula. Dentro das raízes, ela é negativa. Fora das raízes, ela é positiva. Qual é o meu interesse? O meu interesse é que o logaritmando seja um número positivo, seja um número maior do que zero. Então, para quais valores o logaritmando vai ser maior que zero? Vamos lá. Minha solução. X pertencente às reais tal que x menor que 2, ó. Se os valores de x forem valores menores que 2 ou x maior que 5, qualquer valor menor que 2 ou maior que 5 vai tornar o meu logaritmando positivo, tá certo? Se você colocar aqui qualquer valor menor que 2 ou maior que 5,
esse logaritmando vai ser positivo. Por quê? Porque a minha função vai ser positiva. E a minha função coincide com o logaritmando. Então, os valores de x que vão satisfazer a minha condição de existência vão ser x menores que 2 e maiores do que 5. Como está mostrado aqui no gráfico. Tá certo? Rivelino já começou a complicar um pouquinho. Porque ele misturou logaritmo com inequação de segundo grau. Exatamente. Mas nada que você revisando não lembra, tá? Vamos para frente agora. Vixe, Rivelino, agora complicou. Agora eu tenho uma equação de segundo grau no logaritmando e tenho uma equação, uma função do segundo grau no logaritmando e uma função do primeiro grau na base. Não tem problema. Proceder da mesma maneira, tá? x2 mais 3x menos 18. Isso aqui tem que ser maior que 0. E x mais 1, né, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, vamos trabalhar primeiro com a função de segundo grau. Vou achar as raízes. x2 mais 3x menos 18 igual a 0. Daqui eu tiro que o A é 1, o B é 3 e o C é menos 18. Daqui eu tiro que o delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Logo o delta é igual a 3 ao quadrado é 9 menos 4 vezes 1 vezes menos 18. Eu tiro que o delta é igual a 9. Menos com menos dá mais. 4 vezes 18. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 8, 32. 40 com 32, 72. Então eu tiro que o meu delta é igual a 9 mais 72, 81. Pronto, calculei o valor de delta. Falta quem? Faltam as raízes, né? Vamos encontrar as raízes. Quem são as raízes? Bem, as raízes vão ser x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Ou seja, eu estou utilizando a fórmula de básica. Então daqui eu vou tirar que x é igual a menos b. Ora, moçada, quem é o b dessa equação? O b vale 3. Ó. Então o b vai ser 3, então vai ficar menos 3 mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta vale 81. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Sobre 2 vezes A. O A é 1, então 2 vezes 1, 2. Daqui eu tiro que x1 é igual a menos 3 mais 9 sobre 2. Ora, menos 3 mais 9 sobre 2 vai dar quanto? Menos 3 mais 9 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E o x2? Bem, o x2 vai ser menos 3 menos 9 sobre 2. Menos 3 com menos 9 dá menos 12. Dividido por 2 dá menos 6. Vamos conferir, né? Ó. O produto tem que dar menos 18. 3 vezes menos 6, menos 18. E a soma tem que dar... o mais 3 tem que ser menos a soma. 3 com menos 6 dá menos 3. Menos 3 é a soma. Se eu tirar menos a soma, vai ficar mais 3. Então tá tudo ok. Joia? Então x1 é 3, x2 é menos 6. Beleza, Rivelino. Já achei as raízes. Vamos aproveitar e achar as raízes logo da base, né? Vamos aqui para a base. A minha base é o quê? X mais 1.
Então, x mais 1 tem que ser um valor maior do que 0. Se x mais 1 tem que ser maior que 0, então, deixa eu apagar aqui. Se x mais 1 tem que ser maior que 0, x tem que ser maior do que menos 1. Rivelino, de onde foi que tu tirou isso? Bem, eu passei o mais 1 para o outro lado, então ficou x maior que menos 1. E esse x mais 1, a gente não pode esquecer que ele tem que ser diferente de 1. Ele não pode ser 1. Logo, x tem que ser diferente de 1 menos 1. X tem que ser diferente de 0. Já. Pronto. Então, já trabalhei com o logaritmando e já trabalhei com a base do logaritmo. O logaritmando tem que ser positivo. A base do logaritmo tem que ser maior que 0, ou seja, positivo. E diferente de 1. Joia, joia. Beleza. E agora? Bem, agora vamos estudar os sinais, né? A minha função de segundo grau, tem raízes 3 e menos 6. Então vamos marcar o 3 e o menos 6. E depois a gente marca o menos 1. Então bora lá. Primeiro, deixa eu ajeitar aqui. Vamos ajeitando. Você tem bolinha aberta, menos 6. Você tem aqui o 3. Joia? Vamos lá, voltar. Se você observar, x2 mais 3x menos 8, vou colocar ela aqui de lado. x2 mais 3x menos 18, né? Se você observar, a concavidade do A aqui, né, dessa função, depende do A. A concavidade dessa função depende do A. O A é positivo. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Mas se a concavidade é para cima, então a gente vai ter valores negativos entre as raízes e vai ter valores positivos depois das raízes. Já igual à questão anterior. Beleza, Rivelino? Vamos para a nossa segunda função. A nossa segunda função é essa. X mais 1 tem que ser maior que 0, então x tem que ser maior que menos 1. X tem que ser maior que menos 1. Menos 1 está mais ou menos por aqui. Então, o meu x, para ele ser positivo, ele tem que ser maior que menos 1, tá certo? Aí ele é positivo, mas ele não pode, ó, x tem que ser maior que menos 1, mas ele não pode ser 0. O meu x não pode ser 0. Por quê? Porque se o x for 0, a base do logaritmo vai ser 1. E ela tem que ser positiva, é diferente de 1. É a condição de existência. Então o x tem que ser diferente de 0. O x tem que ser diferente de 0. E o 0 está mais ou menos por aqui. Tá certo? Ele não pode ser 0. Rivelininho, aí, o que é que eu tenho que fazer? Bem, eu tenho que escolher valores de x. Eu tenho que escolher valores de x que satisfaçam as duas situações. Antes do menos 6 não satisfaz. Então tem que ser maior que menos 1. Mas de menos 1 a 0 dá certo aqui embaixo. Nessa segunda função. X, qual é a segunda função? X mais 1 maior que 0. X mais 1 maior que 0. De menos 1 a 0, ó, dá beleza. X mais 1 é maior que 0, mas não satisfaz a outra lá em cima, que é negativa. Entre 0 e 3, ó, entre 0 e 3,
satisfaz a essa função, mas não satisfaz a outra lá em cima, que é negativo. O 3 não pode ser, né? Se eu trouxer aqui para baixo, ó, não pode ser o 3, porque o 3 vai anular a minha primeira função. Então só serve números o quê? Só serve números maiores do que 3, tá certo? Só vão servir números maiores do que 3. Valores de x maiores do que 3 servirão para a minha solução. Joia? Então vamos lá. Solução. X pertencente aos reais, tal que x é maior do que 3. Por quê? Porque qualquer valor maior que 3 que eu pegue, satisfaz tanto a primeira função como a segunda. Joia? É só você analisar aqui essas retas. Beleza? Então pronto. Então, moçada, com isso a gente termina essa parte de condição de existência. Você viu que ela é simples, mas ela exige de você alguns conhecimentos anteriores, tipo na equação do segundo grau, né? Na equação do primeiro grau, coisas desse tipo. Tá certo? Então, a gente volta na próxima aula para ver equações logarítmicas. Essa parte já fica encerrada. Joia, um forte abraço, valeu pessoal.